Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Martins. Se você está aqui no canal Martins Educacional, sejam muito bem-vindos. Hoje daremos continuidade à nossa playlist de matemática para o concurso da SEEMG 2025, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, concurso de professores, cujo certame será feito pela banca Consulplan. E aqui hoje falaremos sobre a parte de razão e proporção, mais um tópico que será cobrado de vocês neste certame. Tudo bem, pessoal? Na aula passada, se vocês quiserem assistir, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, nós falamos sobre o tema de porcentagem. Assistam esta aula, está aparecendo para vocês aí no card, muito importante também. E agora daremos continuidade falando sobre este tema também muito recorrente, que é sobre razão e proporção. Como vocês já sabem, nessas aulas que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês aqui no canal, nós apenas resolvemos os exercícios da banca relacionados ao tema que está no seu edital. Então, a parte teórica, vocês podem encontrar este material que eu disponibilizo também no nosso Drive, tá bem? Então vai estar na descrição do vídeo, é só acessá-lo, para que vocês possam ter a parte teórica. E caso queiram que eu explique a parte teórica também, a teoria do que nós vamos praticar aqui, é só me pedirem nos comentários que eu posso também fazer aulas teóricas sobre o assunto, tudo bem? Então, hoje, resolveremos exercícios, como eu disse, sobre razão e proporção. Somente aqui um pequeno esclarecimento de que razão, pessoal, é quando nós temos A sobre B, ou seja, é uma fração, uma divisão de um termo por outro. O termo de cima nós chamamos de numerador. E o termo de baixo nós chamamos de denominador. Então, a razão é a comparação de duas grandezas, tá certo? Estou comparando A em relação a B. Sempre quando eu disser na matemática uma coisa em relação a outra, significa que ela está dividida, tá bem? É diferente quando nós falamos uma coisa de outra. Esse de nos dá a ideia de multiplicação, tá bom? Então, isso daqui é uma razão. Tá certo, pessoal? E o que seria proporção? É quando nós relacionamos, quando nós comparamos, desculpem, duas razões, duas ou mais razões entre si, estabelecendo aí uma proporcionalidade entre elas, tá certo? Uma igualdade entre elas. Então, por exemplo, A sobre B, A está para B, nós dizemos assim, lendo a razão. O igual nós dizemos assim como, C está para D. Tá certo, pessoal? Assim como C está para D. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou estabelecendo uma proporção. Ou seja, estou aí fazendo uma relação entre duas razões. Então, sabendo que nós vamos trabalhar isso, né, razão e proporção, vamos ver aí a parte teórica vai estar disponibilizada para vocês, como eu já disse, né, parte de regra de 3 simples, regra de 3 composta, velocidade média com trechos iguais, com trechos diferentes, escala, muito legal também, né, posso trazer questões de escala também. Hoje nós vamos resolver 5 exercícios de certames passados desta banca Consulplan para que vocês consigam perceber o modo como ela aplica este conteúdo, como ela pede esse conteúdo de vocês, tá bom? Não são exercícios, tá, bobinhos, são exercícios bem elaborados, tá? Então nós temos que ter o conhecimento teórico para conseguir resolver bem essas questões de matemática básica. Então vamos lá, pessoal. Exercício número 1. Vamos ler. Um gaveteiro com 2 gavetas é utilizado para guardar todos os documentos de uma repartição pública. Na primeira gaveta, o que nós vamos ter? Ele vai nos dizer. Há 324 documentos. Então, eu tenho um total de 324 documentos, ok?
E a razão entre o número de documentos arquivados, ó, número de documentos arquivados, a razão, importante, né? Com o número de documentos não arquivados é de 5 para 13. Olha que interessante isso. Então, ele já me diz que é uma razão, né, entre documentos. Então, nós temos aqui os arquivados, né, arquivados e os não arquivados. Não arquivados. Eita! Deixa eu construir aqui bonitinho. Aqui, arquivados e não arquivados, ok? Arquinarc. Certo, pessoal? Então ele diz que essa razão, eu já sei que é uma fração, uma divisão de dois termos, cujo numerador vai ser 5 e o denominador vai ser 13. Arquivados 5, não arquivados 13. Perfeito? Então, desses 324, o que eu entendo disso? Que para cada 5 que estão arquivados, existem 13 que não estão arquivados. O total disso daqui, gente, eu consigo saber que são 18, né? Então, a cada 18 documentos, eu tenho 5 que são arquivados e 13 que são não arquivados, tá certo? Beleza. Depois ele nos diz que essa razão aumenta para 4 nonos quando se considera a segunda gaveta. Então, na segunda gaveta, a relação aumenta, né? Eu não sei, não falou ainda o número de documentos. A relação de arquivados para não arquivados, ela aumenta para 4 nonos. 4 nonos, ok? E aqui, se eu somar, né, para entender, 9 com 4, 13, quer dizer que dentro de 13 documentos, 4 são arquivados e 9 não estão arquivados, tá certo? E qual é o total de documentos segundo gaveta? Ele fala, vamos ver. Quando se considera, então aqui 4 nonos, né? Quando se considera a segunda gaveta, que possui aqui, ó, 169 documentos no total. Então, eu sei que ela tem 169 documentos no total, tá bem? O que ele quer saber, então? Qual a diferença entre o número de documentos arquivados na primeira e a segunda? Então, ele quer este valor que eu vou encontrar aqui, ó, de arquivados da primeira com a segunda, e ele quer saber a diferença entre eles, tá, pessoal? Quer saber a diferença entre os arquivados da primeira gaveta e os arquivados da segunda. Simplesmente. Então, aqui, pessoal, eu quero saber, dentro dessa razão de 5 para 13, né? Dentro de 18 documentos, 5 são os arquivados. Então, cada 18, 5 são arquivados. E dentro de 324, quantos serão? Né? Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Nós podemos fazer aqui a constante de proporcionalidade, que é esse valor que eu encontrei aqui, né? Este valor que eu encontrei, que se refere à razão, eu vou relacioná-lo com o total de documentos. Como que vai ficar isso, pessoal? Deixe-me aqui trazer essa parte para baixo para não confundi-los e nós podermos ter mais espaço, tá? Tá? Resolver. Então, vamos lá. Nós vamos dizer que 5x, né? Vamos chamar de x aqui, porque nós queremos saber em relação ao total, né? 5x e 13x, tá? Então, 5x mais 13x igual a 18x, ok? E esses 18x, ou seja, 18 vezes, né, essa razão, vão dar o meu total, que é de 324 documentos, tá? Então, 18x igual a 324. Agora eu encontro a minha constante de proporcionalidade. Então, x vai ser igual a 324 dividido por 18. Por quê? Porque aqui estava multiplicando o x, vai passar para o outro lado do igual, dividindo, né? Operação inversa. Já falamos sobre isso na outra aula.
Então, pessoal, quanto que será 324 dividido por 18? Eu posso fazer na mão, né, aqui 324 dividido por 18, que vai demorar muito, né? Eu posso me lembrar também que 18 vezes 18, né, são 324. Como vocês quiserem. Eu posso aqui fazer também, né, simplificando, né, ambos são números pares. Então, aqui vamos fazer várias vezes, né, dividido por 2, depois dividido por 3 e assim por diante. Ou somente nos lembrarmos de que 18 vezes 18, 324, né, gente? Então, x igual a 18. Certo? Então, vejam que aqui temos a nossa constante de proporcionalidade, 18. O que eu faço com essa constante, gente? Eu multiplico essa constante por cada um dos termos para que eu possa saber quanto eles são em relação ao total. Então, eu vou fazer esse termo que eu quero, né, que são as arquivadas, 5, vezes a constante que eu encontrar, tá? Para saber quanto que é isso em relação ao total. Então, 5 vezes, qual foi a constante? 18. Então, quanto que eu tenho dentro desses 324? Quantos são, nessa relação de 5 para 13, quantos são de fato os documentos arquivados? Então, 5 vezes 18, né? 5 vezes 10, 50. 8 vezes 5 é 40, né? Então, 50 com 40, 90. Então, sei que nessa totalidade de 324 documentos, na razão de 5 para 13, esses 5 representam 90 documentos em relação ao total de 324, certo? Beleza, pessoal. Eu posso também ver quantos são os não arquivados da primeira gaveta, mas não tem necessidade, porque aqui ele pergunta só sobre os arquivados da primeira e da segunda. Então, vamos fazer a mesma coisa, mas agora com o da segunda. Eu já vi aqui a constante, né, mas eu posso encontrá-la. 4 mais 9x igual a 9, 10, 11, 12, 13. Né? 13x. E aí eu relaciono esse 13x com o total, que aqui são 169 documentos. Então, x vai ser igual, né? Aqui é a minha constante de proporcionalidade, 169 dividido por 13. Posso fazer na mão, igualmente, 169, abrir lá a chave e colocar dividido por 13. Né? Ou posso me lembrar também de que 13 vezes 13, né? O quadrado de 13 é igual a 169. Então, 169 dividido por 13 é igual a 13. Tá? Aí a constante de proporcionalidade. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou fazer este numerador 4, porque é o que eu quero achar são as arquivadas da segunda gaveta, vezes a constante que nós achamos. Então, 4 vezes 13. Quanto que é 4 vezes 13, gente? Ops. Aqui, só um minutinho. Deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cima. Quanto que vai ser 4 vezes 13, pessoal? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. 40 com 12, 52. Os dois valores. Então, na primeira gaveta dos 324, 5, né, o numerador, ele representa 90 desses documentos. E na segunda gaveta dos arquivados, né, de 169, 4 partes significam 52 documentos, tá bem? Dessa razão. O que ele quer agora? Que eu pegue estes dois valores que eu encontrei, estes dois valores, este e este, e faça a subtração dos dois. Ele quer, qual a diferença entre o número de documentos arquivados na primeira e na segunda gavetas. Então, vou pegar o 90, que é o número de documentos arquivados na primeira, menos 52, número de documentos arquivados na segunda, e eu vou obter a minha resposta. 90 menos 50, 40. 40 menos 2, 38. Ou seja, a diferença é de 38, da primeira para a segunda gavetas. Tudo bem? Então, alternativa B. Se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários, tá bom, pessoal? E se tiverem outras maneiras de resolver, sabemos que a matemática ela nos dá essa possibilidade, tá? Fiquem à vontade também.
Vamos ver o número 2. Para fazer 2 bolos, Esther gasta 5 xícaras de farinha de trigo. Então, para fazer 2 bolos, ela gasta xícaras de farinha de trigo, ok? Então, para 2 bolos, ela gasta 5. Não é isso? Falou para mim? Depois diz mais o quê? Ela deseja fazer 5 bolos, gente. 5 bolos usando a mesma proporção. Ela quer fazer 5 bolos usando a mesma proporção. Tá? E aí, nos pergunta, a quantidade de xícaras de farinha de trigo que a Esther deve utilizar, nessa segunda, vai ser de quantas? Quantas xícaras, gente? Então, isso aqui é o que nós chamamos de regrinha de 3, né? Ó, regrinha de 3 simples. Eu estou relacionando duas grandezas, né? Aqui o bolo e as xícaras. E eu tenho aqui uma regra de 3 simples. Eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido que eu chamo de x, tá bom? O que nós vamos pensar aqui, gente? Se esta proporção, né, a regra de 3 é uma proporção, se essa proporção ela for direta, nós vamos multiplicar reto. Se ela for inversa, né, se for inversamente proporcional, a gente... Não, perdão. Se ela for diretamente, a gente multiplica cruzado. Se ela for inversamente proporcional, a gente multiplica reto, tá bom? Guardem isso. Então, se a proporção for direta, nós multiplicamos cruzado. Se a proporção for inversa, nós multiplicamos reto, tá bom? O que significa isso, gente? Proporção direta e proporção inversa. Proporção direta quer dizer que ambos os termos eles vão aumentar, tá? Então, ambos os termos das razões eles vão aumentar proporcionalmente. E na inversa, enquanto um termo aumenta numa razão, do outro lado da proporção, na outra razão, ele diminui, tá? E vice-versa. Se um está menor e aumenta, também chamamos de proporção inversa. Vamos pensar aqui. Eu tenho 2 bolos, né? E eu uso 5 xícaras para fazer esses 2 bolos de farinha de trigo. Se eu quero fazer 5 bolos, será que eu vou gastar mais ou menos? Então, se eu comparo esses dois aqui, eu sei que de 2 para 5 aumentou, né? Então, se eu penso, eu vou precisar de mais xícaras ou menos xícaras? Ora, se eu gastei 5 xícaras, eu só consigo fazer 2, para fazer 5 bolos, eu vou precisar de muito mais xícaras, na é verdade? Então, esse valor ele também terá que aumentar, tá bem? O que eu percebo aqui, então? Que essa proporção entre essas duas razões, tá? Entre essas duas razões, ela é uma proporção direta, tá? Por quê? Porque se aumenta de um lado, também aumenta do outro, tá? Então, elas são diretamente proporcionais, essas razões, dentro dessa proporção. Então, como que eu vou fazer esta multiplicação? Vou fazer assim, cruzado, tá? Então, vamos multiplicar, é a famosa regrinha dos meios pelos extremos, tá? Então, como que vai ficar isso? 2 vezes x, 2x, igual 5 vezes 5, 25, né? 5 ao quadrado. O que eu faço agora? Eu tenho que isolar o x para saber quantas xícaras serão, né? O que eu estou procurando aqui, tá bem? O que eu faço então? Isolo a incógnita, o x, para saber o seu valor. Vou jogar tudo que for número para o outro lado. Está multiplicando, o 2 está multiplicando o x. Vai passar para o outro lado, o quê? Operação inversa. Operação inversa da multiplicação, divisão. 25 dividido por 2. 25 dividido por 2, metade de 25, metade de 20, 10. Metade de 5, 2,5. 10 com 2,5, 12,5. Ou seja, gastaremos 12 xícaras e meia. A alternativa é. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. Exercício número 3. Vamos responder até o 5. Um portão é composto por barras metálicas dispostas na posições horizontal, né, horizontal assim,
E vertical, assim, certo, pessoal? Na razão de 4 para 9, ou seja, a cada 4 horizontais, nós temos 9 verticais, tá certo? Então, é como se fizesse assim, tá? 3, 6, 9. E aí nós temos, para cada 9 na vertical, nós temos 4 na horizontal, certo? Então, o portão. Lindo, maravilhoso. O que acontece aqui, gente? Vamos ler. A razão, né, de 4 para 9, temos aqui de horizontal para vertical, e me diz, se esse portão apresenta 75, eu tenho 75 barras verticais, tá? 75 verticais a mais que as horizontais. Então, as verticais, quanto que vão ser as verticais? Vão ser 75 mais as horizontais. É assim que eu traduzo, né, o que está me dizendo ali no enunciado, tá? Ó, que eu tenho 75, portão ele tem 75 barras verticais a mais que as horizontais. Ou seja, as verticais totais serão as horizontais mais 75, tá certo? Então vamos trabalhar com essa ideia. E se todas elas têm 2,5 metros, então cada uma delas tem 2,5 metros, tá? 2,5 metros, horizontais e verticais. Quantos metros de barras foram utilizados na sua montagem? Quer saber o total, né? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Então, aqui nós temos essa ideia, né? Que as verticais são igual às horizontais mais 75, certo? E eu sei que as horizontais sobre as verticais é o que nós temos na nossa razão, não é verdade? Ele falou lá pra gente que a razão era horizontal sobre vertical, 4 para 9, certo? E eu sei também que a vertical, ela vale 75 mais H. O que eu posso fazer? Eu posso substituir aqui. Onde tem o V, as verticais, eu posso colocar quanto que vale V, 75 sobre H, né? Então, isso aqui vai ser igual a H sobre quanto que vale V? 75 mais H. Foi o que a gente montou ali em cima, certo? H sobre 75 mais H. E qual que é essa razão, gente? Nós sabemos que essa razão é de 4 para 9. Não é verdade? Certinho? Até aqui? O que nós fazemos agora, pessoal? Nós temos aqui uma proporção, tá? E nós vamos multiplicar cruzado, tá bem? Então vai ficar 9 vezes H, 9H, igual a 75 mais H vezes 4, ok? É o que nós temos aqui. Vamos aplicar aqui, pessoal, a propriedade distributiva da matemática, tá bom? Porque nós temos dois termos, a soma de dois termos, e ambos estão sendo multiplicados por 4. Então, isso aqui vai ficar como, pessoal? H igual a 75 vezes 4. Quanto que será isso? 7 vezes 4, 28. Né? Então, 280. 70 vezes 4, 280. 5 vezes 4, 20. Então, 280, perdão, com 20, 280 mais 20, 300. Mais, conserva-se o mais, 4 vezes H, 4H. Pronto, o que nós fazemos agora, gente? Equaçãozinha aqui do primeiro grau. Vamos separar para um lado da igualdade tudo que é incógnita, tudo que tem o número desconhecido, né, o valor desconhecido, que é a letra, e tudo que é número literal do outro lado da igualdade. Então, vamos pegar esse 4H e passar para a esquerda da igualdade, tá bom? Então, vai ficar 9H, que já estava ali. Aqui eu estou somando. Vamos passar para lá, do lado da igualdade, com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da soma? Subtração. Então, menos
4H igual a 300. Já falei para vocês que tem essa ideia, né, da operação inversa, quando a gente passa de um lado para o outro da igualdade, ou, se eu quiser fazer de uma outra forma, eu posso, se eu quero cancelar um valor, eu posso operar das duas partes da igualdade, né? Por exemplo, eu poderia fazer aqui, eu quero cancelar H, né, por exemplo. Então, eu posso fazer menos 4H da direita e menos 4H na esquerda, tá bem? Que daí eu cancelo 4H do lado direito e do lado esquerdo, né, faço o 9H menos 4H. Vai dar na mesma, tá bem? Mas vocês escolhem como vocês querem entender isso. Eu gosto dessa operação inversa porque é mais fácil, tá? Então, 9H menos 4H, 9 menos 4, aqui eu posso sim subtraí-los, porque ambos estão multiplicados com a incógnita, tá bom? Então, 9 menos 4, 5H. 5 vezes H, 5H. Igual a 300. Então, H, que são as barras horizontais, nós vamos fazer aqui 300. Aqui estava multiplicando, vamos isolar o H, passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Inversa multiplicação, divisão. Então, dividido por 5. Quanto que é 300 por 5, gente? Só pensar. 30 por 5, 6 vezes 5, 30. Então, 6. Acrescenta um zero, 60, né? Então, H igual a 60. Tá? 60 vezes 5, 300. Então, eu sei que existem aqui 60 dessas barras que são as horizontais. Tá certo? E eu sei que as verticais, eu tenho aqui essa relação, ó, eu achei o H são 60 barras horizontais, e eu sei que as verticais são o que eu tenho de horizontal mais 75. Não era isso que falava para mim no enunciado? Então, eu sei que as verticais vão ser 75 mais 60. Ou seja, eu tenho 75 com 60, 60 com 60, 120. Mais 15, 135. Gente, que loucura é essa que você faz, professor, para fazer essas contas? É porque eu gosto de separar na minha cabeça, tá, gente? Para não ter que ficar fazendo conta na mão. Ai, dá muito chato, dá muito trabalho. Então eu já faço direto na cabeça. Né? Eu penso assim, ó, 75 é mesmo que 60 mais 15, né? Então eu faço 60 com 60, 120. E aí, o que ficou faltando? Ficaram faltando 15. E aí eu somo, né? 60 com 60, 120, mais 15, 135. Encontramos quantas verticais nós temos ao todo e quantas horizontais nós temos ao todo. Tá? E se eu pensar a totalidade de vertical, porque o portão, né, ele é formado por verticais mais horizontais, né? Passando aqui para o lado do outro exercício, só, mas eu estou continuando aqui. Então, o total do portão, eu sei que são 135 verticais mais 60 horizontais. Quantas barras totais eu tenho? Tanto vertical quanto horizontal. Ao todo, eu tenho 135 com 60. Ou seja, 195 barras, independentemente se horizontais ou verticais. Né? Esse portão é constituído por 195 barras. Beleza, o que eu quero saber agora? Vamos lá. Se todas elas têm 2,5 metros, quantos metros de barras foram utilizados na sua montagem? Ou seja, eu quero saber a metragem total, gente, tanto das horizontais quanto das verticais. Ou seja, eu quero saber a metragem em relação a 195 barras. É só eu multiplicar aqui os 195 por 2,5 metros. E aí eu vou ter a metragem total, tá? Como que vai ser isso? Eu posso fazer 195 vezes 2,5, vou fazer 195 vezes 2, mais 195 dividido por 2. Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, é porque eu gosto de dividir, né? Número com vírgula assim, ó, eu gosto de dividir. Eu faço 2 e depois eu faço 0,5, tá? Então, vamos fazer 195 vezes 2. Qual que é o dobro de 195? O dobro de 100, 200. Então, 200 mais dobro de 90, 180. Mais dobro de 5, 10. Olha que legal, na minha cabeça funciona assim. 200 com 180 mais 10. Isso aqui dá 390, tá? Então, já fiz 195 vezes 2. Agora, 195 vezes 0,5. Um número multiplicado por 0,5, que é meio,
é 1 sobre 2, né? Ou seja, é a metade, né? Meio, já fala o próprio nome desse número decimal. Então, eu vou fazer a metade de 195. Qual que é a metade de 195? 195 dividido por 2. 100 dividido por 2, 50. Mais 90 dividido por 2, 45. Mais 5 dividido por 2, 2,5. E agora eu somo. 50 com 45, 95. Com 2,5, 97,5. Assim que funciona na minha cabeça, gente. E agora eu somo esses dois, ó. Então, 390 mais 97,5. 390 com 10, 400. Ficam faltando 87,5. Então, 487,5. Esta é a resposta deste exercício, tá? Vamos ver? 487,5. A alternativa é. Certo, pessoal? Se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, como eu já disse. E vamos para a próxima. Se tiverem também outra forma de resolver, mais prática ou qualquer alternativa, é só também mostrarem aí, tá bom, pessoal? Este material, como eu já disse, estará disponível para vocês lá no nosso Drive e vocês encontram na descrição do vídeo. Vamos para o próximo exercício, número 4. O valor de x, que a igualdade a seguir, para que a igualdade a seguir seja uma proporção, então ele quer que eu encontre o valor de x. É simples assim. E ele já colocou pra gente, né? 3 sobre 4, ele já fez a proporção, ó. E ele quer que a gente encontre o x para que exista essa proporcionalidade, para que ela seja verdadeira, tá? Então, igual a 8x menos 5 dividido por 5x mais 16. Estou montando aqui de novo para vocês, para ficar claro de ver, tá bom? Essa então é a proporção, tá? O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos multiplicar cruzado, simplesmente, tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó, cruzado, meios, os extremos pelos meios. Então, vai ficar 3 vezes 5x mais 16 igual a 4 vezes 8x menos 5. Não se esqueçam dos parênteses, tá? Senão você acaba multiplicando só o 4 vezes 8x. Então, vamos fazer aqui propriedade distributiva da matemática. 3 vezes 5, 15x, não se esqueça. Mais 16 vezes 3, 30. 6 vezes 3, 18, 48. Assim que funciona na minha cabeça, já falei, né? Aqui, 4 vezes 8. 8 vezes 3, 24, 32, né? Então, 32x menos 4 vezes 5, 20. Pronto, agora é só a gente separar, como eu já falei, incógnitas de um lado, números literais do outro. Então, aqui a gente pode colocar na esquerda as letras, tanto faz, tá, gente? Então, vamos ver aqui, ó, 15x, aqui estava, né, isso aqui está somando, tá? Menos 20 mais 32x, então ele passa subtraindo. Menos 32x igual a menos 20, que já estava, passa para lá também o 48 que estava somando, subtraindo, menos 48. Bom? Professor, mas vai ficar negativo, não tem importância. Vamos continuar, olha lá. 15x menos 32x. Vai ficar negativo? Vai, né? Então, 15 para chegar em 32, a gente faltam quanto? 15, 17. Então, 17x negativo, menos 17x. Igual. Menos 20 menos 48. Então, veja que eu estou subtraindo, fazendo a subtração de dois números negativos, né? Ou seja, estou somando duas dívidas, tá, gente? Ou seja, vai continuar negativo, né? Menos 20 menos 48, eu somo as duas né, os dois valores negativos. Menos 68. O que vai acontecer agora, gente? Olha que interessante. Aqui a gente pode multiplicar por menos 1 dos dois lados, se quiser, ou pode simplesmente fazer o joguinho de sinal. Por quê? Porque eu quero isolar o x, então vou passar para o outro lado, ó, tá multiplicando 17, ele passa para lá dividindo. E ele vai com o sinal dele, tá? Menos 17. 68, menos 68 dividido por menos 17. Como que eu faço agora? Joguinho de sinais.
Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E isso na multiplicação e na divisão, tá? Então aqui, menos 60 dividido por menos 17, menos com menos, mais. Vai dar mais, vai dar positivo. Tá vendo que não tinha importância? Então agora, 68 dividido por 17. Né? Quantas vezes 17 a gente chega no 68? Vamos ver aqui. 7 vezes 4, 40. 7 vezes 4, 28, né? Então, 4, tá? 4. 17 vezes 4, 68, não é isso? Ó, 10 vezes 4, 40. 7 vezes 4, 28. Então, 40 com 28, 68. Pronto. 4. Então, alternativa B. Tranquilinho? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E o último exercício, vamos fazer aqui, número 5. Lembrando que essa lista ela tem 20 exercícios, tá, pessoal? Mas vocês fiquem à vontade para fazer. Depois, se tiverem dúvida, podem entrar em contato, tá? Mas só seguirem a teoria que vocês conseguem resolver tranquilinho. Então, aqui, exercício número 5. Leonardo leu 2/3 de um livro numa quinta-feira, 1/6 do restante na sexta-feira, 16 páginas no sábado e ainda sobrou 1/10 do livro para ler no domingo. Assim tem-se que, meu Deus, vamos dividir isso. Então, nós temos aqui, ó, quinta-feira, sexta-feira, sábado, vou colocar sábado, e domingo, tá? E domingo. Vamos entender isso. Então, o que ele fez? Ele leu 2/3 de um livro. 2/3 de um livro, que eu não sei quantas páginas tem, eu vou chamar de X, tá? Depois, na sexta, ele leu 1/6 do restante. Gente, se ele leu 2/3 do livro, quanto que falta para completar o livro? 2/3 para chegar no total, o total é 1 inteiro, né? Ou seja, 3/3. Então, se ele leu 2/3 para chegar em 3/3, falta ainda 1/3, né? Então, 1/3 que sobrou, né? O restante, ele leu quanto, gente? Ele leu 1/6. Ele leu 1/6 do restante. A gente já sabe que D alguma coisa é multiplicação, né? Então, ele leu 1/6 de 1/3, tá bom? Do restante. Pronto, aqui eu consigo também resolver, né? Lembrando que é do valor de x, tá? A gente não sabe ainda quantas páginas tem. Multiplicação de frações, a gente sabe que multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador, ou seja, reto, tá? 1 vezes 1, 1, sobre 6 vezes 3, 18. Então, ele leu, na verdade, 1 sobre 18x, tá? 1/18 de x, ou seja, x sobre 18. Beleza. Então, vamos ver o que ele leu no sábado? 16. Ah, muito bom. 16, precisa fazer conta. E no domingo? E ainda sobrou 1/10 do livro. Então, ainda sobrou 1/10 de x. Tá, pessoal? Sobrou 1/10 de x do total. Então, x é o total. É o que a gente quer encontrar, né? Então, pessoal, como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vamos somar tudo, né? Porque a soma de tudo isso vai ser igual a x, que é o total, tá certo? Então, vamos fazer essa equaçãozinha, ó, somando, tá? Aqui a gente já sabe quanto que deu, né? X sobre 18, tá? Deixa eu me passar pro lado de cá, tá bom? E vou pegar isso aqui também e voltar mais para cá. Ok. Então, vamos somar tudo isso aqui, igualar, né, para encontrar o resultado total. Então, quanto que vai ser 2x sobre 3 mais x sobre 18 mais 16 mais x sobre 10? Isso aqui, gente, estamos somando frações com denominadores diferentes. A gente precisa o quê? Primeiramente, igualar o denominador, encontrar um denominador comum. E para encontrar o denominador comum, para que nós possamos operar, né, os numeradores, nós precisamos fazer um mínimo múltiplo comum.
Entre quais valores? Entre todos os denominadores. Onde não tem nada é 1, tá? Beleza. Então, eu posso fazer do outro lado do igual, tá? Da igualdade, porque daí a gente cancela o denominador depois disso. Ou eu posso deixar sem nada e operar com o numerador que eu encontrar, tá bom? Mas vamos fazer com tudo. Depois a gente só cancela os denominadores de um lado da igualdade com o outro. Então vamos ver. O MMC entre 3, 18, 1, 10 e 1. 1 não precisa, né? Então, entre 3, 10 e 18. Como que eu faço o MMC, gente? Mínimo múltiplo comum. Eu passo aqui um segmento de reta e eu coloco do lado direito os números primos que podem dividir esses valores de denominador, tá bom? Então, começando com o menor número primo aqui, 2, porque eu tenho números pares, então consigo dividir. 10 por 2, 5. 18 por 2, 9. Consigo ainda por 2? Não, não temos nenhum número par. Então, passamos para o próximo número primo, 3. Lembrando que o número primo é aquele número que se divide por 1 ou ele mesmo, apenas. Bem? Então, aqui por 3. 3 por 3, 1. O 5 ou abaixo, não tem como. 9 dividido, até tem, mas né, não é exato. A gente quer valores exatos. 9 por 3, 3. Certo? Ainda dá por 3 mais uma vez. 1, 5, 1. Agora não dá mais, o próximo primo é o 5. Então fica 1, 1 e 1. Tá bem? Beleza? O que a gente faz agora para encontrar o MMC? A gente multiplica esses valores de números primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, quanto que é isso aqui, gente? 18 vezes 5, 10 vezes 5, 50. 8 vezes 5, 40. 50 com 40, 90. Então pronto, encontramos o MMC aqui, que é 90. Então vamos fazer aqui 90. Sabemos que vale também para depois da igualdade. Fizemos o MMC total. 90 dividido por 3, gente. 9 dividido por 3, 3, né? Então 30. 30, vezes 2, 30 vezes 2, 60. Como que eu faço isso, gente, essa operação? Eu divido pelo denominador, esse denominador igual, tá? Divido pelo denominador individual aqui, da nossa primeira fração. E o resultado, então eu divido, e o resultado que eu obtiver, eu multiplico pelo numerador. Sempre assim, tá? Então, 90 dividido por 3, 30. 30 vezes 2, 60. 60x. Mais 90 dividido por 18. Fizemos, né, gente? 5, não é isso que a gente tinha encontrado? E 5 vezes x, 5x. O x continua, tá? 90 dividido por 1, 90. 90 vezes 16, aqui eu faço 90 vezes 16. 6 vezes nada, nada. 9 vezes 6... 9 vezes 5, 45. 45 com 9. 54, né? 54. 1 vezes nada, nada. 1 vezes 9, 9. Quanto que fica isso aqui, gente? 0, 4, 9 com 5, 14. 1440. Então, aqui, mais 1440, mais 90 dividido por 10, só a gente cortar o zero, né? 9. 9 vezes 1, x, 9x. Ok? Igual a 90 dividido por 1, 90. 90 vezes x, 90x. Agora a gente só cancela aqui o denominador, porque ele é comum, tá? Não precisa. Beleza, vamos aqui operar então. Vamos colocar tudo que é incógnita de um lado, tudo que é número do outro. Então, 60, que a gente já pode até somar. 60x mais 5x, 65x. Mais 9, 65 com 9, 74. Então, 74x. O 90x está de lá. Passa menos 90x igual a o 1440 está positivo, vai passar para o negativo, menos 1440, ok? Então, 74 positivo, mas eu devo 90, gente. Vou continuar devendo, né? Então, vai ser menos. Quanto que eu tenho de 74 para chegar em 90? Para chegar em 86. 80 para 90, 10. 10 para 6, 16. Então, menos 16x. Igual a menos 1440. Vai ser aquele mesmo joguinho de sinal, tá, pessoal? Então, agora vamos isolar o x.
passando 16, estava multiplicando para o outro lado da igualdade dividindo, menos 1.440 dividido por menos 16, menos com menos dá mais, então a gente nem precisa colocar, tá? Quanto que vai ser isso aqui, gente? 1.440 dividido por 16. Vamos fazer aqui, ó, 1.440 dividido por 16. 14 não dão, 144. 10 não, vamos tentar 9. Vamos tentar 9. 9 vezes 6, 54. Né? Vão 5. 9 vezes 1, 9. 9 com 5, 14. Pronto. Então, 16 vezes 9, 144. Zerou. Mais um zero que eu abaixo, 0. 90, tá? Então, eu sei que 1.440 dividido por 16 igual a 90. Pronto, temos o nosso valor de x, tá, pessoal? Quem é x? Número de páginas total. Então, sabemos que esse livro tinha 90 páginas, simplesmente. Vamos ver as alternativas. Letra A. No sábado, Leonardo leu 1/5 do livro. Vamos ver se é verdade? No sábado, cadê o sábado, gente? Vamos olhar aqui cada um, né, para lembrar, ó, cada um dos dias. Vou deixar aqui bem marcadinho para vocês, né, para a gente avaliar as assertivas e ver qual é a que está realmente correta. Vamos lá, ó. Ele quer saber do sábado. Então, no sábado, ele leu 1/5 do livro. Como que eu vejo isso, gente? Eu divido 90 por 5, né? Quanto que é 90 dividido por 5, gente? 90 dividido por 5 serão, vamos ver aqui, 90 dividido por 10, 9. Se eu dividir por 5, então eu tenho que multiplicar por 2, né? O dobro de 9, 18, tá? Então, 90 dividido por 5, 18. Vamos ver se é verdade? No sábado ele deu 16 páginas, então não é errada. B. Na sexta-feira, Leonardo leu mais de 10 páginas. Então, cadê? Sexta. Ele leu x sobre 18. Então, vamos ver se é verdade? A gente vai trocar o x pelo valor que a gente encontrou, né? 90. 90 dividido por 18, gente, já sabemos, né? 90 dividido por 18 são 5, né? Então, ele leu mais de 10? Não, né? 5 não é mais de 10, né? Menos de 10. Vamos ver o próximo. Então, errada. Letra C. Na quinta-feira, Leonardo leu menos de 50 páginas. Na quinta-feira, cadê ali? 2x sobre 3. Ele leu menos de 50? Vamos trocar aqui, né? O valor de x. 90. 2 vezes 90, 180. 180 dividido por 3. Quanto que seria 180 dividido por 3, gente? É só você pensar. 18 dividido por 3, 6 vezes 3, 18. Então, 6, né? 18 dividido por 3, 6. Com 1 zero, 60. Tá? Então, 6, 0, 60. 60 vezes 3, 180. Tá? Então, se eu fizer isso daqui, vão dar 60 páginas, tá? E ele me diz que na quinta ele leu menos de 50. Não, 60 não é menos de 50, é mais. Então aqui também tá errado. Meu Deus, vamos ver a D, tem que ser a D. Leonardo leu mais páginas no domingo do que na sexta. Então aqui ele está dizendo que ele leu mais no domingo do que na sexta. A sexta a gente já viu, né? 90 dividido por 18, aqui ele leu 5 páginas na sexta. E no domingo? 90, ó, 1x sobre 10. Então, 1 vezes 90, 90. 90 dividido por 10, aí já sabe que quando a gente tem números com zero, né, no numerador e no denominador, a gente só corta os zeros. Então, 90 dividido por 10, corta os zeros, 9 dividido por 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 90 dividido por 10, 9. Então, aqui ele leu 9 páginas. Então, Leonardo leu mais páginas no domingo do que na sexta? Sim, porque no domingo ele leu 9 e na sexta ele leu apenas 5. Portanto, a alternativa D. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Bom, este é o estilo de questão da banca Consulplan para os concursos que ela elabora, tá bem? Os certames. Portanto, fiquem atentos, façam os demais exercícios. Se tiverem dúvida, podem deixar nos comentários, podem
perguntar, tá bom? Fazer perguntas sobre como podemos resolver os demais exercícios, ou até mesmo se vocês querem que eu traga aqui para vocês os demais exercícios resolvidos, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua atenção e, por favor, não se esqueçam de dar o seu joinha aí no vídeo e também de ativar o sininho para receber os próximos que virão ao longo desse processo de estudos para o concurso da SEMG. E espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e compartilhem com aqueles que precisam assistir a esta aula de matemática. Tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre porcentagem, assistam ao outro vídeo que eu fiz. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.